não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, meus queridos telespectadores da TV Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. E quando a gente começa um ano novo, quando a gente começa uma vida nova, quando a gente começa uma nova etapa, a gente precisa analisar duas coisas indispensáveis que eu queria analisar com vocês. Primeiro, o agradecimento a Deus por mais um ano vencido, por todas as dificuldades que passamos no ano 2019, que nós consideramos desafios e não dificuldades. Graças a Deus, o auxílio de Jesus, da espiritualidade superior, nós vencemos esse ano e é uma vitória, é um troféu que Jesus nos dá como bênçãos pela nossa garra, pelo nosso denodo, pela nossa vontade de ir em frente. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre exatamente dois pontos distintos. Jesus no comando de tudo. Iniciamos 2020 e temos que ano novo, vida nova, reflexões novas, etapas novas, projetos novos. Então nós gostaríamos de falar um pouquinho do projeto de Jesus, começando com Abraão, Isaac, Jacó, os profetas e Moisés, que aproximadamente 700 anos depois de Abraão, ele traz para nós uma reflexão maravilhosa ao escrever o livro do Gênesis. Ele começa a refletir sobre esse projeto maravilhoso que foi Deus que, através do Cristo, efetuou para nós. E Moisés começa dizendo lá no idioma que está escrito no primeiro versículo do primeiro capítulo do Gênesis. Ele diz assim: Bereshit bara Elohim. No princípio criava Elohim. Elohim aqui a gente é sempre traduzido como Deus. E esse Elohim, ele é um ser que consegue trazer para nós uma reflexão muito forte da importância, como diz Emmanuel a Caminho da Luz, que Jesus planejou com um grupo de espíritos superiores, um planejamento para a vida, não nos diversos planetas, mas também, sobretudo, sobre a vida no planeta Terra. E neste momento, Jesus estava assistindo a toda essa criação com Deus para que não faltasse absolutamente nada entre nós. Porque quando ele diz assim, o verbo bará, que é o verbo emanar de Deus, não é simplesmente criar, nem formar, nem fazer. Bará em hebraico é como se fora uma emanação do ectoplasma divino para criar todo esse universo que nos cerca. Então, Deus planejou as coisas de forma que tudo fosse feito para que tudo acontecesse exatamente como aconteceu. Ou seja, originar a vida no nosso planeta. A vida é uma conspiração de Deus. E diz Moisés que naquele momento, quando Deus criava os céus e a terra era um abismo, um caos, uma desordem muito grande. Mas diz ele que Ruach HaElohim, o Espírito de Deus, Merahefer, ou seja, pairava, sobrevoava, observava tudo que estava acontecendo no nosso planeta. E aí diz Moisés que Deus, com uma palavra só, que a grande escuridão, as trevas que cobriam todo o abismo, formavam aquela desordem. Mas a gente tem que entender que, embora houvesse desordem, embora houvesse trevas, embora houvesse caos, Deus estava observando tudo, porque a palavra Merahefet do hebraico significa que ele via, ele observava, ele sobrevoava, ele flutuava sobre todo esse projeto que estava em formação, e com uma só palavra, quando ele diz vai or, ou seja, haja luz,
Com uma palavra, ele combateu as trevas e trouxe ordem para o nosso planeta. Então eu quero começar essa reflexão com você, mostrando que Deus está atento a tudo que acontece no nosso planeta, que Ele não deixa absolutamente nenhum detalhe, como diz Jesus no seu Evangelho, que até uma folha que cai numa árvore tem o consentimento, a onisciência e onipresença de Deus, que é infinitamente justo e bom, e por isso Ele preparou tudo dessa forma tão maravilhosa. Só que lá em João 17:5, Jesus diz, quando Ele se despede, depois de concluir a sua obra no nosso planeta, Ele diz: Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então, nesse momento, Jesus deixa para nós uma mensagem, uma senha, uma informação preciosíssima de que antes que esse planeta fosse criado, tivesse condições de vida, ele já estava com Deus, assistindo a toda a criação e se preparando para trazer todos os recursos de que nós necessitávamos para viver aqui. Por isso que essa ordem cósmica, divina, que vem de Deus, ninguém consegue alterar. Porque as leis universais, elas são irredutíveis, elas não mudam. Nós aqui, se tivermos um pouco mais de inteligência, procuramos nos adaptar a ela. Porque o universo é tão perfeito na sua legislação, nas suas leis universais, que quem quiser mudar uma lei dessa, além de não conseguir, ainda sofre as consequências disso. É o que acontece com o homem que não respeita a natureza, que polui as águas, desmata as florestas, polui o ambiente com o oxigênio, corrompe ou contamina o oxigênio com as queimadas, com as combustões do planeta, e ele é que sofre as consequências disso, porque a natureza, como dizem os nossos irmãos cristãos, Deus é fiel. Não é Deus que é fiel, é a sua criação que é fiel, a natureza é fiel. Se você transgride qualquer coisa dessa natureza, ela vai devolver para você essa transgressão, porque ela é perfeita na sua execução. No dia que o homem descobrir isso, o universo vai ser um local maravilhoso para se viver, porque é nele que nós encontramos a paz que necessitamos e a paz que desejamos. No meio desse projeto maravilhoso que Deus criou tudo, que nós sabemos, desde a pequena célula até o homem, vem Jesus, que de lá enviou Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, todos esses seres, todos esses vultos que antecederam a chegada dele, e depois ele mesmo vem. E ele vem coroar a sua criação junto com Deus, ele vem cobrar de nós uma conduta, um comportamento, para que nós tenhamos condições de viver em paz com os que nos cercam neste planeta. E por isso que ele veio, como diz João, se fez carne e habitou entre nós. Ele desce da sua condição divina, de estar à mesma altura, a mesma condição de sintonizar com Deus, por isso que ele dizia que eu e o Pai somos um. Ele vem e vem nos ensinar como viver em harmonia com os que nos cercam, com os parentes, com os amigos, com a natureza. Chegando aqui, ele vem, escolhe um grupo, cria um projeto onde ele lidera por 3 anos, e esse grupo foi perfeito, infalível, embora ele não tenha escolhido doutores, ele escolheu pessoas humildes, pessoas de todas as naturezas, quebrou paradigmas, não escolheu nenhum PhD, escolheu pessoas simples, com as mesmas dificuldades que nós temos, para através deles deixar um legado de ensinamentos, para que nós não pudéssemos fracassar nas nossas atitudes e nas nossas condutas do dia a dia. Jesus se cria em Nazaré e ali ele começa o seu projeto, porque ele queria que a sua mensagem libertadora começasse entre os seus.
Mas aí ele entrando, chegando em Nazaré, se identificando através da leitura do livro de Isaías, capítulos 61, onde ele mostra que o Espírito de Deus está sobre ele, quando ele se revela através de tudo que aquele profeta falou acerca dele, que Isaías é um profeta messiânico, que foi quem mais sintonizou e deu sinais da chegada de Jesus entre nós. Quando ele faz isso, ele não é conhecido, não é aceito na sua terra. Ao contrário, os frequentadores daquela sinagoga de Nazaré se revoltaram e levaram Jesus para uma alta montanha e o empurraram dali embaixo, porque queriam tirar-lhe a vida lá no Monte da Precipitação, em Nazaré, na chamada Nazaré de Cima. Mas Jesus, se livrando, deixou Nazaré e se instalou em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, e ali ele inicia o seu novo projeto de ensinamento, que nós vamos falar um pouco dele na segunda parte do nosso programa. Não saia daí, porque daqui 1 minuto estamos de volta para continuar a nossa reflexão sobre o ano que começa e sobre o projeto de Jesus para nós, que já vem sendo executado há milhares e milhares e milhares de anos. Não saia daí, 1 minuto estaremos de volta. Até já.